A mente domina a matéria. Entre os vários sistemas desse tipo, surgidos na década de 1960 e 1970, o método Silva de controle mental é um dos mais populares, assim como a meditação transcendental e outras técnicas que supostamente melhoram a saúde mental e física. O método Silva envolve um tipo de relaxamento e meditação, mas enquanto as metas de meditação transcendental são a tranquilidade e a paz interior, o Silva vê essas qualidades como meios para atingir objetivos específicos no mundo externo. O método promete que uma pessoa bem treinada nos seus princípios poderá perceber perigos com antecipação, ganhar em loterias, encontrar objetos perdidos, curar vícios e atingir inúmeros outras metas desejáveis. José Silva, que formulou o sistema batizado com seu nome, nasceu em Laredo, no Texas, em 1914 e saiu da pobreza para montar um próspero negócio de eletrônica, mas ao mesmo tempo em que se dedicava a essa atividade, ele tinha um interesse mais forte: estudar hipnose como forma de aumentar a capacidade de aprendizado. Poderia o QI, perguntou Silva, ser melhor através do treino mental? Pergunta. Quando seus filhos começaram a levar para casa muitas notas baixas no boletim, ele tentou descobrir se a hipnose poderia acalmar suas mentes e aumentar suas capacidades de absorver informação. A conclusão de Silva parece paradoxal. Quando o cérebro está menos ativo, segundo ele, está na verdade mais enérgico. Ele admite e retém mais informação num estado de placidez. A mente menos ativa, contudo, não permanece alerta em áreas como discernimento, compreensão e pensamento independente. Psicólogos, neurologistas e outros podem estranhar essas ideias, mas Silva está convencido. Ele abandonou a hipnose e, combinando preceitos do aprendizado oriental e do ocidental, desenvolveu um conjunto de exercícios para treino mental, cujo objetivo era relaxar a mente e ao mesmo tempo deixá-la alerta, fazendo o que ele chamou de concentração relaxada e visualização mental. Descobriu Silva, as pessoas podem atingir exatamente o nível adequado de consciência. O curso rigoroso de 4 ou 5 dias de Silva oferece várias técnicas para se chegar a esse nível. Então orienta ele: a partir do exato momento em que você atingiu seu nível de meditação, pratique a visualização. Isso é fundamental para o controle da mente. Segundo Silva, para fazer visualizações, a pessoa deve começar projetando mentalmente uma imagem simples, por exemplo, uma laranja ou uma maçã, em uma tela imaginária de cerca de 2 metros diante dela. Depois, ela deve se concentrar para tornar a imagem cada vez mais real e vívida. Com a prática, coisas mais complexas, mesmo acontecimentos, podem ser projetados. O passo seguinte e mais importante é transformar a situação imaginária em real. Para conseguir essa transformação, diz Silva, a pessoa deve desejar que o fato aconteça, acreditar que ele pode acontecer e esperar isso. Um vendedor, por exemplo, pode se preparar para uma apresentação decisiva, imaginando que ele está atuando de forma tão convincente que o cliente fecha o negócio na hora. Um motorista de táxi passando por um dia fraco, com poucas corridas, pensaria em alguém com malas querendo ir para o aeroporto distante. Silva, com naturalidade, admite que seu sistema não é totalmente original e reconhece um débito de gratidão para com o Dr. Émile Coué, um químico francês que virou psicoterapeuta e trabalhou numa clínica independente em Nancy em 1910 até sua morte em 1926. Conta-se que Coué tratou com sucesso milhares de pacientes acometidos de inúmeras doenças, desde reumatismo, asma até paralisia e tumores. A medicina de Coué era um tipo de auto-hipnose e ele é lembrado hoje pela frase que pedia aos seus pacientes para repetir e decorar: todo dia, de todo jeito, estou melhorando. Segundo Silva, Coué nunca aceitou o mérito de ter curado alguém, pois achava que seus pacientes se curavam sozinhos. É um método simples. Escreveu Silva, todos podem aprendê-lo, eles se baseiam no controle da mente. Há 2 princípios básicos. 1. Nós só podemos pensar em uma coisa de cada vez. 2. Quando nós concentramos num pensamento, ele se torna real porque nosso corpo faz com que ele se transforme em ação. Naturalmente, sistemas como a meditação transcendental e o método Silva também têm seus críticos, muitos dos quais prontamente ressaltam a falta de credenciais científicas ou médicas de grande parte daqueles que desenvolveram as técnicas. Na verdade, José Silva, um dos não credenciados, gaba-se de não ter tido uma educação formal, a não ser um curso ou correspondência sobre o concerto de rádio. Além disso, dizem os críticos, há pouca evidência clínica de que a produção de certos tipos de ondas cerebrais é diretamente responsável por qualquer
estado de consciência particularmente benéfico. Na maioria dos casos, afirma eles, os supostos benefícios terapêuticos da meditação transcendental e das técnicas mentais similares a ela podem ser igualmente atingidos se uma pessoa simplesmente se sentar com os olhos fechados e com confiança esperar o resultado desejado. O arco do autocontrole. A atividade de manejar arcos é ainda muito praticada no Japão, mas não com o propósito principal de desenvolver a habilidade de acertar um alvo. Na verdade, o objetivo primeiro do chamado Kyudo, ou o caminho do arco, é atingir o autodomínio através da integração de corpo e mente, arco e flecha. O adepto dessa prática, como um arqueiro, à direita deve adquirir não só uma forma graciosa para atirar, mas também o desprendimento sereno proposto na filosofia Zen, derivada do budismo. No Kyudo, dizem seus praticantes, a meta é a mente da pessoa. O arqueiro confronta seu eu profundo. O manuseio do arco era, em sua origem, uma habilidade apenas militar. Mas a nobreza japonesa viu nessa prática um caminho para o aprendizado da autodisciplina. Quando o budismo chegou no Japão, o manuseio do arco foi transformado em Kyudo, visto como um caminho para o conhecimento espiritual. E muito depois das armas de fogo terem superado o arco, ele ainda era praticado pelos monges Zen e por membros da classe dominante como exercício mental, físico e espiritual. Ainda hoje existe cerca de 70 mil arqueiros registrados no Japão, a maioria estudando com o mestre de Kyudo. Para atirar bem é preciso controlar a respiração e manusear adequadamente o arco, enorme e assimétrico, que chega a ter mais de 2 metros de comprimento. O mais importante, dizem os mestres, é alçar um estado mental relaxado e ao mesmo tempo consciente. O ideal é que o disparo da flecha ocorra no momento de tal paz mental com prontidão inconsciente que o arqueiro não perceba. O tiro só sairá com suavidade, diz um provérbio Zen, se pegar o arqueiro desprevenido. Em geral, um disparo assim, afirmam os adeptos do Kyudo, acertará o alvo, embora esse feito seja relativamente sem importância. O arco, como diz outro provérbio, é simplesmente uma ferramenta para purificar a mente. Um paciente, junto com seu terapeuta, vê um aparelho de biofeedback indicando suas funções corporais. Estando consciente dessas funções, ele pode usar a mente para regulá-las. Os céticos levantaram objeções semelhantes para alguns feitos atribuídos à hipnose. Um estado semelhante ao do sono que deixa as pessoas suscetíveis de vários tipos. De fato, para muitos a hipnose ganhou um ar de charlatanismo, graças principalmente aos inúmeros mágicos que, com o passar dos anos, supostamente mesmerizaram pessoas do público e convenceram a fazer coisas esquisitas, como carcarejar feito galinhas ou latir como cachorro. Entretanto, deixando de lado esse comportamento grotesco, poucas pessoas, quando hipnotizadas, farão qualquer coisa que vá contra os seus princípios morais básicos. Também nem sempre é necessário um operador especialmente treinado para colocar alguém em estado hipnótico. A maioria das pessoas, na verdade, pode se auto-hipnotizar. Como o habilidoso hipnotizador e parapsicólogo Leslie Licron colocou, essencialmente toda hipnose é auto-hipnose. O operador é apenas um guia. O hipnotizado produz o resultado. Segundo Licron, o propósito principal da auto-hipnose é influenciar a mente profunda através da sugestão, a qual diminuirá consideravelmente o tempo necessário para atingir metas em qualquer plano de autoterapia. Uma vez plantada uma sugestão, dizem os defensores dessa prática, a auto-hipnose pode ajudar a afastar a fadiga, conseguir vigor e vitalidade, e bloquear a dor de enxaquecas, artrite e muitos outros males. Obstetras praticantes de hipnose podem ensiná-la às suas pacientes. Assim elas serão capazes de se acalmar na hora do parto. De fato, como mostrar alguns estudos, a auto-hipnose pode desencadear mudanças fisiológicas surpreendentes, aumentar ou diminuir a temperatura do corpo, melhorar a taxa da cicatrização, acelerar ou desacelerar a batida do coração e corrigir o mau funcionamento de glândulas ou órgãos. Mas a auto-hipnose é principalmente usada para aliviar a insônia e diminuir pequenas dores.
Embora as pessoas em geral entendam a hipnose como um estado inconsciente ou de sono, nela não há perda de consciência, ao contrário. O indivíduo entra num estado suavemente alterado de consciência, comparável talvez ao de sonhar acordado, ainda que possa se concentrar em metas específicas, bloqueando outros assuntos paralelos. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo ou dizendo. Geralmente, para aprender a técnica, primeiro a pessoa é hipnotizada por um terapeuta e em seguida recebeu sugestões para induzir o estado hipnótico em si mesma. Lecron, entretanto, sugeriu um outro método para fazer a autoindução. Escreveu ele: convém primeiro usar algum objeto para fixar o olhar. Quando você estiver treinando, isso não será necessário. Praticamente qualquer coisa serve. Um quadro de parede, uma mancha no teto, qualquer coisa para a qual você possua um olhar sem desconforto. Lecron recomendou especialmente a chama tremulizante de uma vela, devido ao seu efeito hipnótico, e aconselhou ao pretenso auto-hipnotizador sentar-se numa posição confortável enquanto olha para ela. Para se dar sugestões, pense nelas. Escreveu ele: uma sugestão pode ser enquanto o olho para está a vela. Minhas pálpebras ficam cada vez mais pesadas, logo elas estarão tão pesadas que fecharão, logo estarei hipnotizado. Lecron continuou: quando seus olhos fecharem, você deverá ter uma frase ou palavra-chave pronta que servirá de sinal para seu subconsciente levá-lo à hipnose. Uma boa frase é: relaxa agora. O agora é importante porque significa imediatamente, não a qualquer hora depois. A pessoa então deve relaxar seus músculos, deixar a respiração ficar cada vez mais lenta e pensar: agora estou indo fundo. Quando entrar no estado de relaxamento profundo, deve sugerir para si, depois de certo tempo, irá voltar ao estado completamente desperto espontaneamente. Então, ela deve mentalmente caminhar para as profundezas de qualquer coisa que sinta como um lugar agradável e relaxante. A auto-hipnose, segundo Lecron, é o melhor método disponível para curar a insônia. Ele aconselha aos insônios ir para a cama, fazer a auto-hipnose e então sugerir para si que dali a alguns minutos entrarão de forma muito agradável num sono calmo e natural que irá durar toda a noite. Mais incomum e impressionante que essa aplicação soporífera é o uso terapêutico da hipnose em caso de doença extrema. O Dr. Milton Erickson, um médico que morreu em 1980, era conhecido por suas terapias incomuns e frequentemente chamado para ajudar pessoas acometidas por doenças terminais martirizantes. Um desses casos é o de uma mulher que, morrendo de câncer no útero, estava sendo mantida num quase entorpecimento, promovido por doses constantes de remédios para tirar a dor. Esse tratamento angustiava muito a paciente e seus familiares. Eles queriam passar o máximo de tempo possível conversando com a mulher, cuja morte era iminente. O médico dela sugeriu a hipnose e chamou Erickson para fazê-la, pedindo para que nenhum tranquilizante fosse dado à paciente. No dia do tratamento, Erickson trabalhou duramente com ela por 4 horas, conforme contou depois, ensinando sistematicamente a ela, apesar de seus ataques de dor, como entrar num transe para desenvolver uma insensibilidade no corpo e para se absorver num estado de fadiga profunda, de forma que pudesse ter sono fisiológico apesar da dor. Eric continuou: eu também a treinei para responder hipnoticamente ao marido. A filha mais velha é um médico da família, de maneira que a hipnose podia ser reforçada no caso de acontecer algo diferente. Quando eu não estivesse lá, bastou essa longa sessão de hipnose. Ela não precisou mais de remédios, e a não ser uma forte injeção hipodérmica aplicada à noite de quinta-feira, que lhe deu mais alívio e lhe permitiu manter contato num estado tranquilo com sua família no fim de semana. Nos dias de semana à noite, ela também participava das atividades dos seus familiares. 1 mês e meio depois do seu primeiro transe, enquanto falava com sua filha, a mulher de repente entrou em coma. Ela morreu 2 dias depois, sem recuperar a consciência. Uma proeza de 1971, o audacioso motociclista Evan Knievel aproxima-se da rampa de aterrissagem após passar por cima de uma fila de 17 carros parados. Knievel, que se aposentou em 1974, sempre fazia a visualização de um salto perfeito antes de sair da rampa de decolagem.
Mesmo servindo a propósitos novos e importantes, a hipnose em si permanece exatamente a mesma prática de séculos atrás. Mas ainda há outro caminho para a realização mental e física prometido pela hipnose, um método que só podia ter aparecido na era tecnológica. Desde a década de 1960, muitos pesquisadores têm usado um sistema chamado biofeedback, no qual as pessoas são treinadas para controlar funções fisiológicas por muito tempo consideradas involuntárias, exceto no caso de faquires muçulmanos ou hindus e alguns indivíduos mistificadores, como Jack Shuhouse, capaz de se ferir sem sangrar. Nessa técnica, utiliza basicamente uma série de dispositivos projetados para detectar e monitorar várias atividades e estados físicos do corpo, incluindo temperatura, pressão sanguínea, batimento cardíaco e contração muscular. Ao todo, o equipamento fornece um volume enorme de informações razoavelmente simples sobre o funcionamento de complicados sistemas corporais. Segundo Barbara Brown, uma pioneira das aplicações de biofeedback, os médicos normalmente interpretam esses dados a fim de avaliar se o paciente está saudável ou doente. Se, contudo, diz ela, a própria pessoa puder ver essa informação sobre ela, vai interpretar a partir de sua referência interna, ou seja, como se sente por dentro. Isso é o biofeedback. O indivíduo recebe informação biológica sobre o seu eu biológico. Ao fazer o treinamento de biofeedback, a pessoa fica numa posição confortável, sentada ou deitada, e é ligada por um equipamento sensorial delicado a uma tela que mostra continuamente uma análise de uma função interna específica de seu corpo, como pressão sanguínea ou contração muscular. A pessoa é instruída para dizer a seu corpo o que fazer, diminuir a pressão sanguínea, por exemplo, e então relaxar através de uma luz ou um som no monitor. Ela fica sabendo qual foi o seu desempenho, depois aprende a associar o jeito, como se sente com a resposta que está recebendo. Como o Brown descreve o processo, uma pessoa pode identificar o que acontece em seu corpo através da sinalização do aparelho monitor e dizer subir pressão ou descer pressão, acelerar o batimento cardíaco ou diminuir a temperatura ou mais alfa. É muito simples, é como se fosse uma bússola em parte psicológica e em parte médica, indicando o caminho para melhorar a saúde física e mental. As sessões de biofeedback duraram várias semanas ou até meses. Muitos pacientes também praticam o método em casa, usando um aparelho portátil. Ao final, quando a pessoa domina o processo, a máquina pode ser totalmente dispensada. Um caso impressionante ocorrido em 1975 é o de uma mulher que foi à famosa clínica Menger, em Topeka, em Kansas, consultar Elmer Green, um especialista em biofeedback, chefe do laboratório de parapsicologia da clínica. Ela estava sofrendo ataque cardíaco, aceleração do batimento cardíaco e grande ansiedade, ligada não só à possibilidade da morte, mas também a pressões da vida diária. Pelo menos uma vez por mês, ela era levada às pressas para o pronto-socorro. Dali a algumas horas, contou Green mais tarde, sua nova paciente tinha aprendido técnicas de relaxamento e respiração que permitiam a ela encontrar calma profunda sempre que seu coração reagia de forma anormal a qualquer tipo de pressão. Segundo seus depoimentos, ela podia usar o treinamento de muitas formas, disse Green. Com as técnicas de respiração e relaxamento, rapidamente ela controlava sua pulsação e podia lidar com pressões de horários para cumprir, festas e outros compromissos sociais. Uma pessoa emotiva por natureza, ela disse, tem se mostrado bem mais calma em várias situações e está com o melhor. Ela contou que acordou numa manhã com uma dor de cabeça muito forte, ia pegar um remédio do criado mudo, mas pensou, não, vou usar meus exercícios. 20 minutos depois, sua dor de cabeça tinha passado. Ela dormiu profundamente e acordou refeita. Depois de um mês, a mulher esteve com seu cardiologista. O médico ficou feliz ao ver que a condição do seu coração melhorara e ainda mais feliz por saber que ela não estivera no pronto-socorro. Disse, desde que começaram o treinamento de biofeedback, ela disse que podia propositadamente desacelerar seu coração, contou Green. Mas quando ela falou, está bem, mostre-me, e colocou seus dedos no pulso dela, a mulher pensou, o que eu fiz? Pergunta, agora estou assustada, como posso desacelerar meu coração? Pergunta, ela fechou os olhos e pensou, o corpo não me trai agora. Respirou várias vezes de forma profunda e irregular e então começou a repetir para si, meu coração está devagar e calmo, meu coração está devagar e calmo. Logo o médico interrompeu dizendo, sim, você está desacelerando seu coração. Apesar da situação de desafio, ela tinha conseguido. Ao final do treinamento, ela havia diminuído seu batimento cardíaco ainda mais e reduzido consideravelmente a quantidade de remédios. Não havia mais idas noturnas para o hospital. Além disso, ela conseguiu um grau impressionante de equilíbrio social. Não tinha mais medo de avião e nem sequer da morte. Eu expliquei de novo, falou Green. O que sempre digo, o que quer que tivesse mudado nela tinha sido conseguido por ela.
Os aparelhos de biofeedback são apenas aparelhos sofisticados, onde vemos como estamos nos saindo quando tentamos realizar certas mudanças. Após aprendermos a fazer as alterações, não precisamos mais dos espelhos. Pode parecer trivial usar essas técnicas mentais no conforto da casa ou de uma clínica para diminuir a pressão sanguínea ou superar medos e fobias comuns. Mas há outras explicações mais espetaculares. Nos dias de glória, por exemplo, Evan Knievel, um dublê audacioso, pilotou sua poderosa motocicleta em inúmeras situações onde havia perigo de parada cardíaca. Num dia de trabalho era comum Knievel sair a 120 km por hora no Mendes Square Garden, fazendo muito barulho, passar por cima de uma rampa, voar 20 metros no ar e então aterrissar, só parando do outro lado da arena, onde poderia por pouco se esmagar. A vida para mim é mesmo uma chatice, certa vez brincou ele. Saltar assim substituir os jogos de baralho, esqui e o roubo. Milhões de pessoas que viram Kiruel em ação, pessoalmente ou pela televisão, perguntaram-se como era possível um homem realizar essas proezas assustadoras. Certa vez, numa entrevista, Kiruel revelou seu segredo para saltar sobre uma fila de 17 caminhões parado. Eu levo a moto lá para o alto, no ar, disse ele, e fico só vendo a máquina voar sobre todos aqueles caminhões e aterrissar do outro lado. Knievel estava descrevendo uma técnica chamada visualização ou projeção de imagem. Ela é usada por muitos atletas e artistas, às vezes sob a orientação de um psicólogo, para visualizar e assim esperar-se manipular um evento futuro de forma a obter o fato desejado. Nos programas soviéticos de treinamento para as Olimpíadas, por exemplo, os atletas devem desenvolver suas habilidades, saber relaxar o corpo, deixando a mente calma e receptiva, e poder criar imagens nas quais seus desempenhos atléticos atingem um ponto máximo ou vão até ele, ou vão além dele. Alguns adeptos desse tipo de ensaio mental chamam-no de visualização criadora. Uma dessas pessoas, Shakti Gawain, um estudioso de yoga e meditação, explicou como os praticantes esperam transformar a imagem mental em realidade. É como uma cópia heliográfica, diz ela. Ela cria uma imagem da forma e então magnetiza e guia a energia física para fluir nessa forma e finalmente manifestá-la no plano físico. Tentando formalizar essas experiências, o psicólogo americano Richard Swing criou um tipo de treino chamado sonho controlado, no qual os atletas relaxam entrando num estado em que combina a concentração e a imaginação em um sonho com o controle característico dos momentos em que a pessoa está acordada. Segundo Swing, com esse método o atleta pode produzir as ondas cerebrais necessárias para o desempenho, criando, num certo sentido, o equivalente humano de um programa de computador para guiar o acontecimento. Algumas estrelas do esporte, contudo, parecem preferir uma técnica oposta a essa, um método que pode ser chamado de visualização pessimista. Uma delas, o jogador de tênis Billie Jean King, lembrou o ano de 1963, quando ela, então uma jovem competidora, jogou de forma tão brilhante no famoso torneio anual de Wimbledon, na Inglaterra, que atingiu as finais para encarar a Margaret Court Smith, uma tenista de primeira linha, e King foi simplesmente derrotada por ela. Margaret merecia ganhar, reconheceu King mais tarde, mas por alguma razão essa derrota em particular ficou de sua derrota a vitória futura. Após essa derrota, durante muitos anos, lembrou ela, sempre que precisava de algo para me estimular mentalmente antes de jogos, ou eu tentava lembrar meus sentimentos de total desolação e fracasso, e depois daquela partida, e a sensação que tive quando saímos da quadra não era nada boa, e eu não queria tê-la de novo, nunca. Era algo que eu precisava evitar, e a melhor forma de fazer isso era ganhar. Só o fato de lembrar daquele dia me ajudou a enfrentar muitos jogos difíceis nos anos seguintes. Para os defensores da visualização criadora, todo esse lamento e medo seriam sem dúvidas perturbadores. Afinal, para eles, todas as pessoas podem e devem atrair a sorte, concentrando-se nela e fazendo acontecer. Como Shakti Gawain diz, nós sempre atraímos para nossas vidas aquilo em que mais pensamos, em que acreditamos com mais força, esperamos de forma mais profunda e imaginamos mais vividamente. Mesmo assim, os especialistas dizem que os pretensos visualizadores não devem se antecipar, imaginando desfechos felizes para desafios futuros. Confronte os obstáculos, avisam eles, e preste atenção em como você os vence. A visualização criadora não é um sonho fantástico cheio de desejos, mas um plano de trabalho para agir e ter sucesso. Uma vantagem da visualização, diz Francis Merritt Stern, diretor do Instituto para a Consciência Comportamental em Plainfield, em New Jersey, é que você pode construir nela qualquer coisa necessária. Por exemplo,
a instrução de que não há nada de errado em se sentir ansioso. Mesmo nesse estado, você pode ir adiante, fazer seu discurso ou pedir um aumento. Você não pode visualizar todas as contingências, mas geralmente quando alguém está seguro, não é pego pelo inesperado. Visões que se tornam realidade. A mente domina a matéria. Ver para crer, diz o velho ditado, mas e as coisas vistas só na imaginação, como os olhos da mente? Com os olhos da mente, pergunta. Pode a crença transformar visões em realidade? Pergunta. Acreditando que isso é possível, muitas pessoas recorrem a um método conhecido como visualização, criação de imagem, a fim de aproveitar os poderes da mente para controlar e ajudar o corpo. Atletas criam cenas mentais onde desempenham o melhor possível, ensaiando continuamente suas visões até que elas aconteçam na vida real. No nível mais metafórico, pacientes de câncer imaginam a quimioterapia como um exili mágico, inundando seus corpos e eliminando as células malignas. Outros usam a visualização para reduzir o estresse ou aliviar a dor. Não se sabe precisamente como a visualização funciona. Essa questão ainda está sendo pesquisada e existem apenas hipóteses em relação a ela. Mas durante anos o fato é que ela pode ser eficiente em certas situações. Foi entendido intuitivamente. Efetivamente, criar uma imagem não substitui a realidade. O paciente de câncer não pode parar com o tratamento médico. Assim como o atleta não pode se abster do treino físico. Mas muitos psicólogos e médicos de esporte acreditam que, assim como a depressão ou o desespero pode atrapalhar o desempenho ou a recuperação, uma visualização positiva forte pode ajudá-los. Várias visualizações metafóricas, algumas caracterizam exemplos típicos dessa técnica. Outras foram criadas por indivíduos específicos. São mostradas nas páginas que seguem. Com as pernas afastadas uma da outra e as mãos abertas colocadas graciosamente na posição de alerta, um devoto de Kung Fu faz uma pose que lembra um tigre feroz. Os praticantes dessa arte marcial, desenvolvida na China no ano 300, imitam uma variedade de animais, dentre eles o tigre, o macaco, o cervo, o pássaro e o urso. Pede-se aos estudantes de Kung Fu que observem os animais no zoológico ou na selva e então imaginem-se virando cada um deles, pensando como eles e lutando com seu estilo característico. O tigre inspira movimentos fortes e precisos e um andar furtivo perto do chão. Já na postura do macaco, os praticantes de Kung Fu pulam bastante como pássaros, dão chutes altos. Visualizando uma menina movendo-se ritmicamente para frente e para trás no balanço. Uma mulher é capaz de controlar o seu batimento cardíaco irregular. Neste caso em especial, a visualização pode funcionar porque o problema da mulher está basicamente ligado à ansiedade. Para ela, o estresse, quando intenso, desencadeia uma reação de pânico que acelera seu batimento cardíaco. Embora essa condição em si não ameace a vida, ela é potencialmente perigosa. A mulher poderia desmaiar, por exemplo, e bater a cabeça na queda. Ao invés disso, sempre que se sente estressada, ela evoca a menina no balanço e se concentra em seu ritmo, em seu movimento rítmico. Precisando uma porção suprema de energia antes de entrar na pista de gelo, uma patinadora profissional imagina-se engolindo uma estrela. O astro explode dentro dela, enchendo-a de energia da cabeça aos pés. Há muitos anos os atletas têm usado a visualização, mas em geral para eles ela se caracteriza como um ensaio mental detalhado do acontecimento, levantando um peso, dando um saque no tênis ou balançando um taco de golfe, por exemplo, que os ajuda a fazer uma prática imaginária antes da verdadeira competição. No exemplo mostrado aqui, a patinadora usa a imagem da estrela explosiva a fim de conseguir a descarga de adrenalina que ela precisa para atuar de melhor forma possível, da melhor forma possível. Um motorista de táxi veterano
de guerra no Vietnã, que perdeu uma perna em combate, usa a visualização para aliviar a dor do mesmo fantasma. Ele se imagina numa praia, observando o pouso de uma gaivota. Enquanto se concentra nessa imagem, ele sente que está se transformando na gaivota, então voando para longe, deixando seu corpo para trás. A dor de membros fantasmas, sempre considerada erroneamente como apenas psicossomática, é uma sensação física que ocorre quando os nervos que estavam conectados com o membro continuam a transmitir sinais para o cérebro, mesmo quando esse membro já foi perdido. Para o veterano deficiente físico, a visualização não é eliminador, mas ajuda-o a se dissociar dela. Além de se concentrar na imagem da gaivota, ele algumas vezes visualiza sua perna dolorida, intacta, e imagina tratar dela com pressas. Um menino com um tumor cerebral maligno imagina foguetes de videogame voando dentro de sua cabeça, atacando as células cancerosas. Essa visualização, em geral, é usada por jovens pacientes de câncer. Outros, preferindo metáforas não relacionadas com a guerra, visualizam suas células cancerosas sendo devoradas ou simplesmente levadas embora. Não há prova definitiva de que tal procedimento possa melhorar a chance de sobrevivência de um paciente, mas a pesquisa em psiconeuroimunologia, uma área relativamente nova na pesquisa médica, que explora a ligação entre estados mentais e sistema imunológico, sugere que a visualização de imagens promotoras de saúde pode, na verdade, aumentar a quantidade de glóbulos brancos e de outras substâncias do corpo capazes de combater doenças. A mente domina a matéria. Agora no livro Poderes de Cura.